Havendo o número legal, pedimos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Senhor secretário, procederá a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhoras e senhoras. Ata 39ª sessão ordinária, segundo período legislativo ordinário, quarta sessão legislativa, 16ª legislatura, realizada no dia 8 de novembro de 2016. Sob presidência, vereador Ailton Araújo, presidente, secretário, vereador Pedro Paulo, primeiro secretário. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O primeiro secretário leu a ata da sessão anterior, a qual foi aprovada. A seguir, leu o expediente, projetos de lei. Vereador Mauro Inácio, 06-018 de 2016, concede título de cidadão honorário Curitiba, senhor Abílio de Oliveira Santana. Título Zeglin, 06-017 de 2016, concede título de cidadão honorário Curitiba a Dom José Antônio Peruso. Requerimentos de comunicação à mesa de ausência do país. Vereador Ailton Araújo, 041-010 de 2016, do período de 11 a 13 de novembro. Mestre Pop, 041-09, no período de 16 a 30 de novembro. Pedido informações oficiais ao município. Vereador Mauro Inácio, 062-334, 2016, a respeito de informações do cronograma para a conclusão de obras de reabilitação na rua Fernando Correia de Azevedo, bairro Santa Felicidade. 062-335, 2016, sobre a execução de emendas 308-078, 2015, que prevê a contratação de serviço de implantação de lombadas locais de realização, que permita 308-066, 2015, prevê a aquisição de material de implantação de duas lombadas onde a legislação permita. 308-079, prevê a contratação de serviço de implantação de duas faixas elevadas onde a legislação permita. 308-081, prevê a aquisição de material de implantação de duas faixas elevadas. 062-336, sobre execução de emendas. 308-075, prevê a revitalização da Jardinete Francisco de Chagas Lima. 308-077, prevê a revitalização da Praça Walter Moacir Ferro. 308-82, prevê a implantação da nova pista de patinação no Parque Barigui. 062-337, sobre execução da emenda 308-80, que prevê a aquisição de computadores a ser destinados às suas escolas Anitta, Mary, Gaerte e Ali Barque, conforme indicação encaminhada à pasta de educação, via ofício 062-333, sobre os valores previstos à implantação do antipó nas ruas José Boico e Helena Betesec, constantes na LOA de 2016. Mestre Pop, 062-339, sobre o fundo rotativo do repasse das escolas CEMEIs. 062-342, sobre multas de trânsito da professora Josete. 062-343, sobre processos judiciais do Poder Executivo Municipal contra a cidade de Curitiba e Cidades Inteligentes, ICI. 062-338, sobre contratos 19.574 e 19.640, assinados entre a Prefeitura e a empresa Cavo. No horário do pequeno expediente, usaram palavras o vereador Chicarelli. Lamentou a administração do prefeito Gustavo, mencionando as questões negativas a respeito dos aterros e da falta de pagamento das empresas coletoras de lixo. Paulo Salamuni leu uma matéria vinculada ao editorial Jornal do Povo, referência ao retorno da integração do transporte coletivo, responsabilizando o governo Beto Richa pelo transtorno causado à população. Jorge Bernardi criticou a incompetência da administração do atual prefeito e também posicionou-se contrariamente ao candidato eleito, Rafael Greca. À ordem do dia estavam presentes 36 vereadores, conforme o painel eletrônico. Conforme requerimento aprovado por este Parlamento, os horários destinados à ordem do dia, grande expediente e explicações pessoais foram destinados à audiência pública na fase de discussão do debate da LOA 2017. Assumiu a presidência o vereador Serginho do Posto, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização desta Casa. O senhor presidente convidou os membros da Comissão de Economia e Finanças, representantes da Secretaria Municipal de Finanças, senhor Carlos Cucoli, diretor do Orçamento, Márcia Eimosk,
e gerente de orçamento, a senhora Tereza Fernandes. Secretaria de Planejamento da Administração e Secretaria Municipal de Finanças fazem parte desta mesa. A seguir, passou a palavra o vereador Bruno Pessutti, que leu o edital de abertura da referida audiência. Com a palavra, a senhora Heloísa Marquezine Ateia, chefe da Divisão de Comissão Permanente de Economia. Apresentou por meio da data show a base legal do orçamento e da previsão 2017, destacando a mensagem do senhor prefeito, as consultas públicas da Câmara Municipal de Curitiba, bem como os recursos por órgãos, informação e tecnologia em desenvolvimento de programas de fundação cultural e destinação de fundos municipal para criança, adolescente e apoio ao deficiente. Foi passada a palavra à professora Josete, senhor Carlos, diretor de Orçamento e Secretaria de Finanças, que pontuaram esclarecimentos a respeito da audiência de pauta. A seguir, componentes da mesa foram erguidos pelos vereadores Nâmia Rocha, Mestre Pop, Salamune, Edson Parolin, professora Josete e Tito Segrin, que foram esclarecidos. O senhor presidente agradeceu ao presidente de todos, encerrou a audiência pública, Comissão de Finanças, assumiu o presidente vereador Felipe H. Cortes, que ninguém mais irá fazer uso da palavra, acordo com o painel eletrônico, estão presentes 27 vereadores. O senhor presidente encerrou a sessão, convocando outra ordinária para amanhã, quarta-feira, dia 9, a hora regimental, quarto dia publicado no Diário da Câmara, do que constar para nós Patrícia de Andrade e Roseli Salbelich, redatoras. Lavramos a presente ata, que depois de lida, votada, será assinada pela Comissão Executiva. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo objeções, declaramos-la aprovada. O senhor secretário fará a leitura do expediente e dos requerimentos encaminhados pelos senhores vereadores. Copane justifica no comparecimento de sessão do dia 7 de novembro de 2016. Comissão de Economia solicita informações sobre a proposta da Lei Orçamentária Anual para 2017. Julieta Reis, emenda modificativa ao projeto de lei ordinária, proposição 5.116 de 2016. Mauro Inácio solicita informações sobre o andamento do processo de licitação para as obras de revitalização da Avenida Manuel Ribas. Paulo Rink solicita o uso da tribuna na sessão ordinária, dia 16 de novembro. Pedro Paulo comunica a ausência do país, período de 10 a 15 de novembro de 2016. Professor Galdino justifica no comparecimento a sessão do dia 24, 25 e 26 de outubro de 2016. Tico Kuzma solicita informações sobre a revitalização do pavimento da rua João Bonaco. Requerimentos lidos terão seu encaminhamento regimental, com exceção daqueles que dependem da deliberação do plenário, os quais serão apreciados na segunda parte da ordem do dia. Primeiro, orador inscrito. Schicarelli? Beleza. Beleza? Inverte? Tudo bem, então. Primeiro orador inscrito fica sendo o vereador Mestre Pop. Bom dia a todos e os vereadores que estão presentes. Gostaria que todos prestassem atenção nesse vídeo. Vereador Jorge Bernardes, Aladim, por favor, pode deixar rodar. Esse vídeo que vocês vão ver, essa é uma extensão, uma emenda de minha autoria que foi revitalizada, 745 metros no bairro Campo de Santana, na rua Júlio Pereira Sobrinho, e uma contemplação do qual a comunidade ficou muito feliz inicialmente. Só que agora a comunidade está triste perante o transtorno que está causando. Rio Bonito só tem 3 saídas, e essa é uma das saídas que liga delegado Bruno de Almeida. Vocês observarão que tem as placas com as sinalizações de lombada, das quais não existe mais hoje. Perante a revitalização, é óbvio que as lombadas seriam retiradas. Na época, conversei com a CETRAN, conversei com a SMOP, e imediatamente, quando terminasse a revitalização, as lombadas seriam feitas. Esse cruzamento aí é o cruzamento que mais tem acidentes. E lembrando que do lado tem a escola Santa Ana Mersa, aí passa em torno de 400 crianças para ir até a escola. O que eu trago para vocês aqui hoje é uma indignidade. A rua, observe, são 745 metros, um asfalto longo, extenso,
e propício para as pessoas irresponsáveis correr. E, na época, quando nós conversamos da revitalização, disseram que imediatamente as lombadas seriam repostas. São 3 lombadas. Mas para que isso fosse possível, como de muitos vereadores aqui faz, eu procurei fazer reuniões após a conclusão dessa emenda parlamentar de 745 metros, para ver a questão de o mais rápido possível fazer essas lombadas. Observe que tem as placas, mas não tem a lombada. Resultado, a CETRAN diz que depende da SMOP, que a SMOP que ele cita, a SMOP que tem que fazer as lombadas. Eu vou até o secretário, que sempre me atenderam, converso com o secretário, ele me diz que é de responsabilidade da CETRAN. A CETRAN tem que fazer o projeto para que as lombadas possam ser feitas. Aí eu volto até a CETRAN diz que os projetos estão prontos. Eu vou até a SMOP e digo que o projeto está pronto. Aí está o resultado. Menos de 40 dias. Acidente. Tivemos 4 acidentes, uma criança de 12 anos, um rapaz de 17 quebrou o joelho, esse rapaz que quebrou a clavícula. Esse acidente foi agora no feriado, no último feriado que teve. É coisa que poderia ter sido evitado. São 3 lombadas. Para algumas pessoas parece algo desnecessário, mas para quem priva pela vida, tem uma grande importância uma lombada. Um redutor de velocidade, ele é muito importante. Esse aí foi outro acidente. Esse rapaz teve o braço dilacerado, fizeram enxerto. Vocês vão ver a imagem rapidamente do braço dele. Conseguiram recompor a carne do braço dele, parece que ele vai perder os movimentos do braço. Isso tudo ao braço dele, em menos de 40 dias. Então, o que eu quero pensar é o seguinte, a CETRAN, estive com ela no local, junto com os comerciantes, o projeto está na mão, o projeto está pronto, e não faz o sistema de sinalizações que tem que ser feito. Aí é um líder religioso, tivemos uma reunião com os comerciantes na igreja evangélica, e ele acompanhou o andamento. São 3 lombadas, e todo o projeto está pronto, é só pegar e fazer as lombadas. Aí vem uma pergunta, o que se precisa para fazer essa lombada? O que precisa? Então eu vou ler para vocês o e-mail que eu recebi. Com toda a paciência, eu pedi então que a minha assessoria passasse o e-mail. O e-mail diz o seguinte: informamos que as implantações das lombadas ocorre um processo licitatório, um processo em andamento na SMOP, porém, devido à falta de recursos financeiros, estaremos esgotados para este ano. A execução provavelmente só ocorrerá no próximo ano. É isso que eu estou falando. Então aí é brincadeira. Não tem dinheiro para fazer 3 lombadas, está na minha mão o e-mail. Agora eu pergunto para vocês, quanto que custa uma vida? Quanto que custa uma vida? Não tem recurso. O vereador Copano está pedindo para eu ler de novo, vou ler de volta. Só vou esperar vencer meus segundos. Vou ler novamente o e-mail da CETRAN. Informamos que a implantação das lombadas ocorrerá no processo licitatório. Há um processo em andamento da SMOP, porém, devido aos recursos financeiros, estaremos esgotados para este ano. A execução provavelmente só ocorrerá no próximo ano. Então, gente, eu só peço que faça a lombada, não espere que alguém morra lá. São 3 lombadas. Próximo orador inscrito, o vereador Chicarelli. Bom dia. Mais uma prova do que eu vou falar aqui, que os problemas daqui para frente de Curitiba vão ser postergados para a próxima legislatura. O prefeito Rafael, que se cuide. Vai ficar muita coisa para pagar o ano que vem. Nós temos aí uma dívida acumulada de curto prazo que já dizem as más línguas que já passa de R$1 bilhão, né? Mestre Pop, solidarizo com Vossa Senhoria. Imagina um vereador da oposição, quantas pessoas, né, morreram nas lombadas que ele veio pedir aqui e não foi atendido nenhuma.
igual o vereador que vos fala aqui. Imagina quantas pessoas morreram pela cidade de Curitiba afora, das minhas lombadas, até eu sofri acidente no local onde pedi uma lombada. Então imagina quantas pessoas morreram e para não atender um vereador de oposição, um vereador que fala a verdade nessa casa. Mas tudo bem. Está aí, mestre Pop, emplacado dia 7 de dezembro, mais uma lei nessa casa, Vossa Senhoria deve ter acompanhado, aonde 1/3 de férias dos funcionários públicos, especialmente dos professores, serão, se for aprovada nessa casa, acredito que não vai ser aprovada, serão pagas o ano que vem. Está aí o projeto, uma alteração do projeto de lei, aonde, costumeiramente, como antes era feito, sempre foi feito, o professor pegava férias, recebia seu salário, recebia seu 1/3 de férias. Agora, por esse projeto que o vereador Paulo Salamone vai brigar muito com ele para emplacar aqui, os servidores pegarão férias e poderão, se alterado a lei, receber o seu 1/3 de férias até 2 dias antes do início das férias. Está aí. Mas o que eu tinha que conversar com os senhores hoje, que eu estou preocupado, é a questão do Uber. E até foi tema do candidato Ney Leprevot, chamou o prefeito, para ter vergonha na cara de resolver o problema do Uber, que ele mesmo resolveria depois, e acabou nem sendo eleito o prefeito Leprevot, candidato a prefeito. Mas, gente, uma coisa que eu tenho que deixar pontuado nessa casa, e é muito sério em questão do Uber, é que o Uber hoje começa, vereador Dirceu, em todo o Brasil, especialmente em Curitiba, vai ser daqui um dia, tomar ou pegar passageiros do transporte coletivo. Já foi anunciado em rede nacional que Curitiba, no ano de 2015, foi a capital que mais perdeu transporte, passageiro do transporte coletivo. 8% do valor bruto em relação a 2014. Gente, está vindo aí o Uber compartilhado, o Uber solidário, provavelmente o Uber que correrão nas canaletas ou beirando as canaletas, que farão um transporte muito mais adequado, muito mais melhorado, tirando passageiros do transporte coletivo. Não é só do taxista. Ontem tivemos em Brasília uma movimentação nacional que tenta frear a nível nacional a questão do Uber, mas mais um problema que ficará, não será resolvido nessa gestão, e ficará também para o governo seguinte, Rafael Greca, e os vereadores que virão, a questão do Uber. E agora, como eu venho falando, e falei, o Uber como o maior removedor, ou que tira passageiro do transporte coletivo. Gente, numa viagem, só fazer a conta, como não há tarifa inicial nenhuma, as viagens curtas de ônibus, que já são mais caras que o Uber, pelo menos quando se usa 3 ou 4 passageiros, não é vantajoso nenhum pegar mais no centro de Curitiba. Viagens curtas de 2, 3, 4 quilômetros. É muito sério, gente, que eu estou trazendo para essa casa. Viagens, Tico Kuzma, como daqui no Capão Raso, em 4 pessoas de 10 quilômetros, sai muito mais barato vir de Uber, 10 quilômetros, 4 pessoas, que o transporte coletivo. Vossa Senhoria sabe disso. Para encerrar, é uma questão que eu estou trazendo para essa casa, para os vereadores irem pensando. Eu não estarei mais o ano que vem aí, eu tenho meu posicionamento contrário ao Uber, não tenho vergonha de falar isso, porque é um transporte ilegal, irregular, de passageiros, não tem as características de placa vermelha, de atendimento a todas as leis de trânsito possível e pagamento de impostos. Então é isso, gente. Obrigado. Próximo inscrito, vereador Dirceu Moreira.
Senhor presidente, senhores vereadoras e vereadores, eu faz bastante tempo que não uso essa tribuna, e até de propósito, mas não venho aqui do choro dos derrotados, até porque eu não me sinto um derrotado nas eleições, sem poder andar, vocês, senhores, todos são prova disso, sem poder pedir voto nem na rua onde eu moro, ainda fiz 4.002 votos. Então, sou muito feliz por esses votos, mas venho aqui para dizer o quanto fui prejudicado por essa administração atual. E eu fico muito feliz que venha o vereador Mestre Poppe aqui, agradecer por uma das suas emendas ser atendido, uma rua importante, lá na sua região, e dizer que as minhas emendas, vereador Jairo Marcelino, eu recebi um e-mail da SGM no dia 6 de agosto, e passei isso ao nosso líder aqui, passei ao prefeito e cobrei de todo Deus e todo mundo, que no dia 8 de agosto, as minhas emendas seriam pagas na região da SIC, seriam 8 ruas, seriam pavimentadas no Barigui 1, de 21 ruas, 8 seriam pavimentadas, 1 eu já tinha feito, e não foram feitos, mas foi atendido todos os vereadores, e aqui parabenizo os vereadores, como o Cacá Pereira, teve as suas emendas pagas lá na sua região, durante o período da campanha, o vereador Toninho da Farmácia e o vereador Bruno Pessutti. Eu estou falando, Rogério, ali na minha região, na SIC. Então, as emendas dos 3 vereadores me cercando, a minha área de atuação fica muito própria ali no Bolsão do Barigui, todas as emendas foram pagas. No Campo Alegre, na Vila Verde e lá no Itatiaia foram pagas todas as emendas, e as minhas não foram pagas. Emendas que foram anunciadas, porque eu recebi esse e-mail da SGM, que as ruas seriam executadas. Imediatamente nós informamos aos moradores que aquelas ruas seriam executadas. Então fui prejudicado por essa administração, não o vereador Disseu, porque o vereador Disseu não estou vereador e não sou vereador. Então, a população da região da SIC, região que eu represento, que ficou prejudicada por uma retaliação, não sei se política, mas eu durante todo o meu mandato, e pasmem os senhores, eu não saí uma vez, vai encerrar-se 4 anos, com o administrador regional, na regional SIC, para atender uma demanda. Então, nós fomos, durante todo o nosso mandato, perseguidos nesse sentido de não atender às nossas demandas. Mas disso não é aqui o choro de quem perdeu a eleição, porque perdi a eleição por outros fatores. O nosso partido não fez legenda, o nosso partido não somou os números necessários para fazer uma cadeira. Fizemos 19.440 votos, quando eram necessários 23.180 votos. Fui o mais votado do meu partido, nas 3 eleições que eu participei, que eu disputei no PSL, fui o vereador mais votado, mas lamento chegar ao final do nosso mandato, deixando de atender aquela comunidade, que durante 8 anos nós procuramos fazer o nosso melhor. Mas fica aqui então nosso repúdio por esta forma com que o vereador Dirceu foi tratado, especialmente nesse ano, um ano decisivo, um ano de eleição. Logicamente que por mais que tivesse feito essas ruas, não mudaria o quadro da minha eleição, porque o nosso partido não foi bem, e nós não faríamos uma cadeira. Mas, certamente, o próprio prefeito Gustavo Frutti faria mais votos, e o vereador Dirceu certamente também faria mais alguns votos. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Próximo vereador inscrito, o vereador Paulo Salamone. Presidente, para registro. Registro, palavra vereador Hélio Verbinski. Presidente, eu queria registrar aqui um agradecimento às funcionárias Jaqueline Duran e Erita Laus, que hoje cumpre o seu último
dia de trabalho aqui, depois de 28, 30 anos de trabalho nessa casa, honrando e dignificando todos os funcionários dessa casa. Então, para elas, desejo toda a felicidade aí daí em diante, né? E agradecer pelo trabalho que elas prestaram a essa casa e elogiá-las sempre, porque foram sempre muito dedicadas e exemplo para todos os funcionários. Então, parabéns e boa sorte às duas. As funcionárias entraram na mesma data, entraram juntas e estão saindo juntas da Câmara Municipal de Curitiba. Obrigado por tudo que vocês fizeram pela cidade. Eu quero, senhor presidente... Estamos no tempo de Vossa Excelência. Senhor presidente, vereador Ailton Araújo, senhoras e senhores vereadores, servidores, concidadãos presentes. Eu quero começar, vereador Hélio, da onde Vossa Excelência terminou e o vereador presidente Ailton Araújo também. É muito importante isso na vida. Nós passamos, as instituições ficam. Infeliz daqueles que querem, quando partem, levar as instituições junto. Então, nesse sentido, eu quero fazer uma homenagem muito pessoal, se a gratidão é uma virtude do ser humano, dizer muito obrigado a Jaqueline Duran, a Irita, também a Jaqueline, a Irita, o Boscardim também, me parece que se aposenta, a Nelly, que é médica, e também o João Carlos Milani dos Santos, que foi diretor aqui nesta casa por muitos anos. Dizer em nome do povo de Curitiba, a cidade de Curitiba, lembrando que esta Câmara Municipal é um dos dois poderes da cidade de Curitiba. Poder legitimamente constituído pela vontade soberana do povo da cidade. E este poder só funciona porque tem vereadoras e vereadores eleitos e porque tem servidores aqui, servidores efetivos de carreira, servidores que vêm do concurso público e os servidores comissionados e terceirizados que permitem o funcionamento desta casa. Então, eu também quero me irmanar, dizer a Irita, a Jaqueline, quantos anos aqui junto, em quantos momentos, momentos ímpares. Eu costumo dizer que uma Câmara como a nossa, legislativa, é que nem um grande parque de diversões, com montanha-russa e trem-fantasma. Ora emoção, ora é susto. Então, de modo que, muito obrigado a vocês. Recebam sempre o carinho, o reconhecimento. Eu tive o privilégio, praticamente, de ser vereador ao longo de todo o tempo em que vocês serviram a este parlamento. E tantos outros que nos deixaram saudades aqui. Quero que vocês sejam muito felizes com a família de vocês e que Deus abençoe nesta nova etapa da vida. Obrigado em nome do povo de Curitiba e da Câmara Municipal de Curitiba. Eu quero também registrar, vereador Dirceu, vereador Chicarelli, que não houve a ninguém, porque não é um espírito beligerante do prefeito Gustavo Fruit. O mundo mudou. E só quem não observou que o mundo mudou é que ficou, inclusive a vitória de Donald Trump. Então, de modo que tudo... Não, eu tô feliz, vereador Chico. Eu sou um democrata. Encontrei o casal... Eu encontrei o casal prefeito agora nessa homenagem da Associação Comercial ao Aníbal Tacla e fui lá cumprimentá-los, dizendo assim, e desejando felicidades. E isso é sincero da minha parte, porque se eles acertarem, quem recebe este benefício é o povo da cidade.
Mas a recíproca é verdadeira, vereador Chico. Inclusive, sentirei falta de Vossa Excelência aqui, deste convívio. Não, isso me animava todas as manhãs. Né? E dizer que o mundo mudou, e quem não viu que o mundo mudou, realmente fica num outro plano. A questão, vereador Schicarelli, é a questão financeira. É a questão da dificuldade, da pior crise dos últimos 70 anos vividos no país. Não há santo milagreiro. A cidade de Curitiba não tem como diversificar produtos. Ela vive de impostos. E a máquina está cada vez mais difícil e pesada, são 45 mil servidores. Nós, com a lei de 2008, vereador Tito Ziglin, 2008, começamos recolhendo cerca de 200 mil por ano. Hoje, estamos recolhendo quase mais de 20 milhões por mês para a Previdência. Que são dificuldades enormes que precisam ser ultrapassadas, e esta casa terá um papel fundamental na nova administração. Obrigado. Esgotado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Os senhores vereadores deverão registrar as suas presenças. Senhor presidente, solicito a inversão de pauta da tribuna livre, por favor. Requerimento. Para requerimento. Para requerimento e inversão da ordem dos trabalhos. Ordem dos trabalhos. Será votado no momento oportuno. 15 minutos. Senhor secretário fará a rechamada dos senhores vereadores. Chico do Uberaba, quase presente. Pierre Petruzello, ausência justificada. Professor Galdino, ausente. Sabino Piccolo, ausente. Então, o vereador Chico do Uberaba, presente. São 35 presentes e 3 ausentes. 35 dos senhores vereadores, enquanto presentes, acordam para a continuidade dos trabalhos. Suspendemos a sessão por 5 minutos. Para ouvirmos a Jéssica Pertilli, coordenadora do Lixo Zero. Está suspensa a sessão. Pode começar. Não. Sessão suspensa.
Bom dia a todos. Eu solicito que seja colocado a apresentação de slides, por gentileza. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, dada pelo vereador Hélio Irbinski. No ano passado, no mês de dezembro, estivemos aqui para falar sobre a Semana Lixo Zero, que foi uma lei aprovada de forma unânime aqui pela Câmara por vocês. Agradecemos imensamente por esse apoio. Esse ano, então, tivemos novamente a Semana Lixo Zero pela terceira vez. E eu gostaria de apresentar os resultados dessa ação de mobilização comunitária e social. Pode passar, por gentileza. Então, nós tivemos toda essa mobilização social dessa Semana Lixo Zero, que é uma plataforma de mobilização por nichos, ou seja, a gente pretende e consegue juntar as pessoas de acordo com os seus interesses, as empresas, para que elas discutam soluções e proposições para a melhoria da gestão de resíduos da cidade, baseada no legado. A nossa metodologia é de empoderamento do coletivo pelo exemplo. Então, a gente gosta de mostrar as boas práticas que a cidade já tem na gestão de resíduos. E o foco nas soluções. E também nos fomento de sistemas lixo zero. Pergunto a vocês, vereadores, se essa Casa de Leis possui um gerenciamento de resíduos adequado. Será que os resíduos desse local estão sendo devidamente reciclados e destinados à compostagem? O Lixo Zero propõe que 90% de todo o resíduo gerado de um sistema ele seja reaproveitado. Será que isso está acontecendo de fato na nossa cidade? Cerca de 7% somente dos resíduos são enviados para reciclagem e não temos nenhum sinal ainda de implementação de sistemas de compostagem em Curitiba, que é uma cidade inovadora e que está perdendo tempo em não aprovar sistemas e leis lixo zero. Por gentileza, pode passar. Então, nossos resultados são mais de 45 eventos mobilizados pela comunidade, 57 instituições participantes que entendem a importância de discutir e dialogar com a sociedade a respeito dos resíduos, 10 mil participantes diretos, ou seja, passaram pelas exposições de arte, sentaram nos debates e conversaram a respeito do tema. Isso mostra que a população quer falar sobre esse assunto e quer ser ouvida. Cerca de 70 pessoas envolvidas diretamente na organização, em mais de 20 locais diferentes da cidade, parques, praças, coworkings e empresas. Pode passar, por gentileza. Então, algumas fotos, rapidamente, para não me estender, sobre a nossa mobilização. Pode ir passando, por gentileza. Então, nesse sentido, eu gostaria de falar que nós temos que voltar os olhos para os problemas que os resíduos estão causando na cidade. É notória a falta de cuidado e de preocupação que a Prefeitura de Curitiba tem a respeito desse tema e está empurrando com a barriga. Precisamos de novas lixeiras nas ruas. Cadê o contrato das lixeiras? Precisamos de desobstruções de bueiro. Precisamos de equipes de fiscalização. Precisamos de barreiras de contenção nos rios da cidade. Precisamos de programas e amplamente divulgados de programas de gestão de resíduos. E também, senhores, atenção, precisamos de legislação voltada ao lixo zero. Temos que olhar para a questão das sacolas descartáveis, temos que olhar na questão dos copos descartáveis, que essa casa, inclusive, tem um custo enorme com copos descartáveis para atender somente a poucos minutos de consumo. Os resíduos têxteis na cidade são 4% da geração total. A iniciativa privada e as universidades têm plena capacidade de, junto com o poder público, legislativo e executivo, de dar conta desses resíduos. Curitiba é uma cidade inovadora e conquistadora de muitos prêmios nacionais e internacionais, mas a população quer ver soluções de fato e não somente ações feitas para inglês ver. É preciso dar abertura a projetos e projetos legislativos que saem das universidades. A cidade precisa repensar sua gestão nos parques, praças, ruas centrais, planejar por células, repensar os seus catadores que estão abandonados hoje em dia. É preciso também estender as atuações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para as regionais. A população e a sociedade civil quer participar de todo esse processo. Também temos o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que administra recursos a portas fechadas e não tem a transparência necessária para a população nos seus projetos. E a começar por essa Casa de Leis, que poderia e deveria ser o exemplo dessa cidade, implementando... Concedemos 1 minuto para que
seja concluído. Deveria ser exemplo implementando sistemas lixo zero e tendo um devido um gerenciamento efetivo de resíduos. E deveria ser exemplo os prédios públicos e as escolas municipais. Eu tenho aqui em mãos uma carta compromisso por uma Curitiba Lixo Zero 2030, ok? Está aqui e eu fico à disposição para os vereadores que queiram assinar essa carta e saber o conteúdo dela. Eu gostaria de passar a palavra para a Flávia, que vai falar a respeito de legislação. Rapidamente. Nós temos uma pauta que está difícil. Nós temos hoje a audiência pública, a tribuna livre, e temos todos os projetos para votarem. Foi uma concessão desta mesa, certo? Olha, o respeito a gente tem que ter as normas estabelecidas. Eu vou te dar 1 minuto, porque algumas críticas estão sendo feitas a esta casa por desconhecimento. O pessoal aqui contratado da limpeza tem no contrato que são os responsáveis por uma política de destino correto do nosso lixo. Então, às vezes, é preciso falta de conhecimento. A gente agradecemos a disposição de que todos têm que contribuir, e não apenas a população pagar para uns sujarem e outros limparem. Então, 1 minuto para você. Correndo, mas... Quero começar agradecendo essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu vou falar muito brevemente, eu tinha trazido algumas legislações lixo zero, mas eu nem vou colocar para tomar assim 1 minutinho do tempo de vocês. Quero falar, agradecer e parabenizá-los por terem aprovado essa lei e falar que a gente está aqui atendendo ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. A gente está aqui atuando como coletividade, vocês como poder público, para concretizar as cidades sustentáveis e vários outros direitos, como educação ambiental e tudo mais. Eu quero ressaltar rapidamente que um dos incisos na verdade, é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, artigo 36, inciso 5º, ela traz a obrigatoriedade do município em realizar os programas e sistemas de compostagem. A gente não está aqui para dizer, gente, a gente tem que cumprir essa lei. A gente está aqui para pensarmos juntos as formas mais simples, mais fáceis, para darmos cumprimento a esse preceito legal. E daí, para passar, então, passa tudo, por favor, põe lá no último slide para a gente, que é o terceiro, que traz esse dispositivo que a maior parte de vocês já deve conhecer. Então, compostagem, o que é? A gente fazer a reciclagem dos resíduos orgânicos, transformar em adubo. Isso é muito importante. São Paulo fez um projeto... São Paulo fez um projeto chamado Composta São Paulo, muito legal, que envolveu a comunidade, está fazendo pátios de compostagem. Então, são esses temas que a gente quer trazer aqui para essa casa maravilhosa e são temas que a gente quer debater com vocês. Curitiba Lixo Zero se coloca à disposição para a gente pensar, por exemplo, num plano municipal de gestão dos resíduos orgânicos, pensarmos em leis específicas para regulamentar a nível local essa situação, e para a gente continuar fazendo jus, mais uma vez, ao nosso título de cidade ecológica e, quiçá, ainda ser exemplo para os outros estados. Muito obrigada. Nós queremos agradecer e até nos justificar com vocês, porque não consta da nossa pauta, do nosso horário. Em função disso, a sessão foi suspensa para ouvi-las. O correto, para ouvir com mais tempo, seria a tribuna livre, onde se dispõe de 15 minutos. Então, ou então um seminário. Então, não nos levem a mal. Tá ok? Presidente, para registro. Vereador, no momento oportuno eu vou dar a palavra para Vossa Excelência. Vossa Excelência já me criou dificuldades hoje, 2. Era para agradecer, presidente. Está reaberta a sessão. Essa presidência já agradeceu. Está reaberta a sessão. Vamos votar o requerimento da vereadora Noêmia Rocha, que pede a inversão dos trabalhos, para que passemos de imediato à tribuna livre. Senhores vereadores que forem favoráveis...
a inversão dos trabalhos permaneçam como estão. Senhor presidente, com todo respeito à vereadora Noêmia Rocha, como a maioria dos projetos são todos de segundo turno e a gente acredita que sejam rápidos na votação, era muito mais eficiente da nossa parte votar primeiro todos em segundo turno, que são poucos projetos, são apenas 4, para depois a gente ter um tempo bastante amplo para poder ouvir os nossos convidados. Muito obrigada, minha opinião. A vereadora retira o requerimento, Vossas Excelências votam contrariamente. Não. É que a vereadora pediu a palavra e o microfone não ligou para fazer a contestação em tempo. Certo? Vereadora Noêmia, Vossa Excelência mantém? Mantenho, senhor presidente. Então, recoloco em votação. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Encerrada a questão, está invertida a ordem dos trabalhos. Tribuna livre está destinada ao doutor Davi Castro, que é especialista em segurança da saúde. Concedemos a palavra à vereadora Noêmia, dentro desse espaço dos 15 minutos, para fazer a saudação. Bom dia, mesa. Bom dia, vereadores e vereadores. Eu trago aqui na pauta da Tribuna Livre um tema muito importante, o doutor Davi Castro. Ele vai se apresentar, ele é advogado especialista em saúde, que vai falar sobre tecnologia em saúde, um pequeno passo para uma grande mudança, novas soluções para os atuais problemas. Convido aqui, então, o doutor Davi. Eu conto com a participação de todos os vereadores nessa palestra, que é curta, mas muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, vereadora, presidente. Nos últimos 15 anos, eu venho estudando os sistemas de saúde no mundo inteiro. Alemanha, Inglaterra, Canadá, Chile. Eu estudei aqui no Brasil, tenho formação na Harvard, na MIT, tive participação das Nações Unidas, tive participação na Universidade de Copenhague em sistemas de saúde. E o tema é importante, pois estamos no momento refletindo sobre como gastamos dinheiro em saúde. Então, trago aos senhores a experiência internacional e peço gentilmente a atenção de vocês para essa reflexão. O sistema de saúde do Brasil é dualista. Ele atende tanto o setor privado quanto o setor público. Nosso setor público é um clone, praticamente, do setor britânico de saúde. O setor privado do Brasil vem crescendo cada vez mais. E podemos até perceber isso, em vista que a maior cooperativa de saúde do mundo é a Unimed. Ambos têm o mesmo projeto. Nós chamamos de sistema curativo de saúde. O foco é apenas curar, tratar, nunca prevenir. Fazemos isso por uma coisa chamada sistema linear de saúde. Em outras palavras, uma linha de tempo. O paciente, ele entra doente, demonstrando patologias e sintomas. Ele preenche uma série de requisitos. Após preencher tudo isso, ele inicia o seu tratamento. Esses requisitos supostamente são técnicos, são exames. Porém, o que nós percebemos na experiência internacional é que essa linha de tempo é diferente para cada país. Um tratamento de implante coclear para uma criança surda, após completar todos os requisitos de exames, no Brasil, leva em torno de 2 anos. Algumas nações, 2 semanas. E isso é preocupante. Mais preocupante ainda, porque eu sei que esse tema que vocês estão discutindo agora, orçamentário, o que significa a nova PEC, como isso pode nos afetar. Não me entendam mal, não tenho um espectro político aqui, não tenho posição, eu sou um especialista, sou um técnico. Por isso, gostaria de passar a palavra com vocês a experiência internacional. Em 2008, nós tivemos uma das maiores recessões econômicas da história.
Talvez vocês lembram disso. Nos Estados Unidos, eles chamaram de a crise imobiliária, os subprimes. JP Morgan, Lehman Brothers, as maiores instituições financeiras do mundo, haviam declarado falência. O governo teve que interferir na economia. 2 países foram marcados nesse período. O primeiro é a Grécia, que havia sediado uma Olimpíadas, como o Brasil. Muita gente não se lembra. A crise econômica na Grécia foi tão grande que a Alemanha e a França iniciaram uma discussão se a Grécia deveria continuar na zona do euro. Se não deveria ser retirada. O Banco Central Europeu, junto com o FMI, Fundo Monetário Internacional, decidiram fazer um pacote de resgate, um empréstimo. Conceder uma certa liberdade financeira à Grécia, com uma única condição. Essa é a parte que ninguém conhece. O FMI exigiu que a Grécia cortasse 40% do seu setor de saúde. É um custo que eles achavam desnecessário. A Grécia, que foi o berço da democracia, agora iria cortar 40% do seu setor de saúde. Mais especificamente, prevenção de saúde. Isso foi em 2010. Um ano após isso, apenas um ano após cortar 40% do seu setor de saúde, o que nós observamos em relatórios, catastrófico. A primeira situação, em 2011, um aumento em mais de 200% da taxa de HIV no país. 60% do aumento da mortalidade infantil. Houve um índice de mais de 70% da taxa de suicídio do país. Não bastasse isso, o que mais nos chocou foi que uma nação que havia décadas não presenciava uma determinada patologia e por ter cortado os gastos sob o controle do mosquito transmissor, houve os primeiros relatos de malária. Teve um surto de malária na Grécia, ao ponto que os meus colegas da Organização Mundial de Saúde teve que ir para lá. Os Médicos Sem Fronteiras da França também foram até lá. Meu antigo professor da Escola Médica da Harvard foi para lá estudar isso. Houve um surto de cancro naquele país. A nação estava um caos. George Peer, um dos maiores especialistas sobre desastres, um médico alemão, que toda vez que há um desastre natural, uma guerra civil, ele vai até o país e treina os médicos como se comportar mediante uma catástrofe. Ele chegou em 2012 na Grécia. Quando ele voltou, ele fez um anúncio no jornal de Frankfurt Bilder, que é como se fosse a Folha de São Paulo aqui, e anunciou que a população estava tão desgastada que mais daqui a alguns anos haveria uma guerra civil naquele lugar. Uma outra experiência eu quero relatar aos senhores, se ainda me restar algum tempo, é a Islândia, um país muito bonito, nórdico, e em 2008 também estava numa das maiores crises econômicas da sua história. Aliás, a crise foi tão forte que o presidente da Islândia foi em rede nacional anunciar ao povo que desde a Segunda Guerra Mundial não havia uma crise tão forte assim. O país estava devendo 900% do seu PIB. Só estava abaixo de Zimbábue. Como na Grécia, o FMI e o Banco Central decidiram dar um apoio para a Islândia. Emprestamos dinheiro a vocês, desde que vocês cortem 40% do seu setor de saúde. A mesma pegadinha. O ministro da Saúde da Islândia, acompanhado do chefe do setor de medicina da Islândia, foram no maior congresso de saúde da Europa, em Gastein, na Áustria, onde eu também tive a oportunidade de presenciar. Foram discutir o sistema de saúde do mundo. Todo ano ocorre essa conferência. Houve uma brincadeira do ministro da Saúde da Islândia que ele disse: qual é a diferença, então, do FMI e de um vampiro? Ele falou, o vampiro para de tomar seu sangue quando a vítima morre. Brincadeira à parte, mas essa era a preocupação deles. Quando ele retornou à Islândia, ele renunciou. Ele disse: eu não vou continuar sendo ministro da saúde de um país que está disposto a cortar todo o setor de saúde daqui. Está disposto a passar as dívidas dos bancos para a população. Foi polêmico. As pessoas da Islândia fizeram manifestações nas ruas. Muito pior que eu ouvi no Brasil. O presidente decidiu fazer um plebiscito para decidir se haveria ou não o corte do setor de saúde.
E 93% da população decidiu que não vai haver corte no setor de saúde. Inclusive, eles criaram uma nova Constituição por causa disso depois. Vocês podem até pesquisar e encontrar. O fato mais interessante é que nós temos que lembrar que eles não iriam cortar o setor de saúde, mas também eles não iriam aumentar o seu orçamento. O país estava em crise. Em vista da sua recessão econômica, a moeda era muito fraca. 90% dos medicamentos da Islândia era importado. Se vocês acham remédios caros no Brasil, esqueçam. O preço era praticamente 15, 20 vezes mais caro na Islândia. Então eles precisavam reformular todo o seu setor de saúde. Não podia ser mais um sistema de saúde curativo, aquele como nós temos no mundo ocidental. Tem um paciente, preenche os requisitos e tem o meu atendimento. Não dá para fazer isso. Nós temos que criar um novo método de saúde. Eles chamaram de um sistema orgânico. Começaram a fazer questionamentos que nós nunca fizemos antes na história. A dieta das pessoas. Programas de prevenção. Em 2011, no mesmo ano que nós obtivemos o relatório da Grécia, mostrando todo aquele caos no setor de saúde, a ONU publicou o relatório de felicidade. Todo ano ela faz isso. E a Islândia havia sido considerado o país mais feliz do mundo. As pessoas perguntaram, como isso é possível? Como vocês conseguiram isso? A Islândia, que foi estudo de inúmeros documentários, estudos econômicos, temos inclusive estudos de saúde naquele país, para entender como foi possível um país com uma crise de 900% do seu PIB se tornar o país mais feliz do mundo. Alguns anos depois, o presidente da Islândia fez uma entrevista e havia afirmado que nos últimos 30 anos, nunca uma nação fez isso antes. Mudou completamente o foco. Tomou uma decisão que ninguém faria em seu lugar. Apostar na saúde, no momento de crise, nós temos que cortar, não apostar, ele pensou. E ele mudou completamente a forma como observamos o sistema de saúde de um país. Eu quero compartilhar uma história com vocês. Para finalizar. Existe um lugar nos Estados Unidos chamado Vale da Morte. E o nome disso é porque nada cresce naquele local. No inverno de 2004, choveu no Vale da Morte. E no verão do ano seguinte, um fenômeno espetacular aconteceu. Ele estava todo encarpetado com flores. Muito bonito. E isso nos provou que talvez o Vale da Morte não esteja morto, mas esteja adormecido. E que debaixo da terra existem aquelas inúmeras sementes de possibilidades, esperando o momento propício para elas debrocharem para a vida. E com sistemas orgânicos, a vida é inevitável, acontece o tempo todo. Pegue qualquer exemplo que vocês quiserem, inclusive o meu, setor de saúde. Se você modifica as condições, dá às pessoas um sentido de possibilidade diferente, um conjunto de expectativas diferentes, uma ampla gama de oportunidades. Você estima e valoriza o relacionamento entre os médicos e os pacientes. Oferece um critério para serem criativos, para inovarem no que fazem. E os profissionais que uma vez foram privados vão se desabrochar para a vida. Grandes líderes, como os senhores, sabem disso. Esse é o papel de grandes líderes. Não é comandar, mas é controlar o clima, criando um clima de possibilidades. É isso que nós esperamos de vocês. Se o presidente ainda puder, pois está numa casa política, cito então o discurso que para mim um dos maiores políticos da história, Abraham Lincoln, em dezembro de 1862, no segundo Congresso dos Estados Unidos. E acho que o seu discurso cai exatamente no momento que nós estamos vivenciando. Assim ele disse: os dogmas do calmo passado são inadequados para o tempestuoso presente. A ocasião está cercada de dificuldades,
e nós devemos ascender junto à ocasião. Como nossa situação é nova, também devemos pensar de modo novo e agir de uma nova maneira. Nós devemos emancipar a nós mesmos e então salvar nosso país. Sabe o que significa emancipar aqui? Significa que existem ideias que todos nós tomamos como verdadeiras. Estamos submetidos a essas ideias. Simplesmente acreditamos que elas são verdadeiras porque sempre foram assim. E muitas de nossas ideias vêm surgindo não para resolver os problemas deste século, mas de séculos passados. Nós precisamos nos descravizar dessas ideias. Precisamos emancipar a nós mesmos para nos descravizar delas. E uma dessas ideias é acreditar que um sistema de saúde curativo, com orçamento limitado, vai resolver o problema da população. Vai evitar que as pessoas doeçam. Vai evitar que elas envelheçam. Todos os grandes nomes da história contam a mesma coisa. A vida não é linear, ela é orgânica. Prestem atenção nisso. Ouçam isso. Obrigado. Nós agradecemos a presença e a contribuição que está sendo dada aqui aos senhores vereadores. Dr. David Castro, muito obrigado. Está reaberta a sessão. Senhor secretário, fará a leitura do primeiro projeto da pauta. Projeto de Lei Ordinária 594/2014, iniciativa Bruno Pessutti, Toninho da Farmácia, altera a emenda e o artigo 17 da Lei 9460, que dispõe sobre a regularização de parcelamentos do solo para fins urbanos implantados irregularmente no município de Curitiba até a data de 31 de dezembro de 93, da outras providências. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara, votação global simbólica, aprovação maioria simples, redação para segundo turno. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicitar aos colegas camaristas para que apoiem o seu voto favorável a este projeto de lei de iniciativa dos ilustres. Estamos precisando. Dias, Bruno Pessutti e Toninho da Farmácia. Estamos precisando de votos, por gentileza. A oposição vota favoravelmente ao projeto. Votação encerrada. 24 senhores vereadores votaram com expressão sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto de Lei Ordinária 511/2016, iniciativa Pedro Paulo, altera o artigo 3º da Lei 14.354, que dispõe sobre licenciamento e implantação de estação de transmissoras de radiocomunicação. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, redação para o segundo turno. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. A oposição vota favoravelmente ao projeto do vereador Pedro Paulo. Vereadora Noêmia, eu tenho o certificado para Vossa Excelência entregar. Senhores vereadores, por gentileza, votando.
Votação encerrada. 22 sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária, declaração de utilidade pública, iniciativa Serginho do Posto. Declara de utilidade pública a Associação Berimbau Rosa. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, segundo turno. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. É o senhor. A oposição vota favoravelmente ao projeto do Serginho do Posto. Tudo bem? O marido da Sandra devia trazer um marido essa mensagem dele. Votação encerrada. 24 senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. Para justificar o voto, a palavra ao vereador Serginho do Posto. Só agradecer aos vereadores pela votação. A associação, acredito que o mestre próprio até tenha conhecimento pelo trabalho da prática da capoeira e também com ações pedagógicas voluntárias na comunidade. Eles atuam com 102 alunos. Esse centro formado em 2013 pelo a senhora Maria Natalino de Carvalho e Haroldo Rodrigues, pedem agora, e a Câmara aprova, a iniciativa deles poderem ter acessos também, através desta utilidade pública, aos projetos e programas que os governos possam possibilitar parcerias. Então, é um avanço para a associação, que nos solicitaram, a associação, pelo trabalho que faz, os documentos estão todos contidos aqui, tem toda foi feita toda a verificação, juntamente com as declarações anexadas. Então, a gente entende, nesse momento, oportuna a apresentação por parte, a pedido da associação, e agradecendo à Câmara pela aprovação do projeto. Então, fica aqui só meu agradecimento. Muito obrigado aos senhores que colaboraram por essa aprovação. Muito obrigado. Bom dia. Eu não sabia qual que era. Quem que tem essa informação? Senhor secretário, fará a leitura do próximo projeto. Projeto de lei ordinária de denominação do bem público especificada, iniciativa Paulo Salamone. Denomina de Praça 29 de Agosto, Dia do Paraná, a área pública de lazer da capital, conforme especifica. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria segundo turno. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. A oposição vota favorável ao projeto do Dia do Paraná, Praça 29 de Agosto, de iniciativa do vereador Paulo Salamone. Vereadores que não votaram, por gentileza. Se eu der por encerrada a votação, encerra a sessão também. Votação encerrada.
24 senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. Esgotada a pauta, passamos à segunda parte da ordem do dia. Temos que votar os requerimentos ainda. Antes de votarmos os requerimentos encaminhados pelos senhores vereadores, um comunicado aos nobres colegas. Para registrar a presença dos senhores, nós tínhamos convencionado que digita-se 4 vezes o número 1 e a sua presença está registrada. A partir da semana que vem, precisamos que cada um coloque o seu código, certo? Com 4 números para registrar a presença. Senhor presidente... Então, isso poderá ser feito aqui com o Elcio, e cada um registra a sua senha de presença. Eu tenho uma dúvida sobre isso, que acho que vale a pena refletir. Quando nós batemos o 1, tudo bem, é igual para todos aqui. O grande problema é que com o código individual, se alguém passar para um terceiro este código e não estiver presente, vai ser muito difícil depois de... Respondo, Vossa Excelência. Da mesma forma, se ele dando o código, alguém pode vir digitar, atualmente, ele não precisa nem do código para registrar a presença do colega. O que vai determinar vai ser a denúncia e a verificação pelas câmeras. Senhor presidente, só uma dúvida. Esse registro da senha só no horário das chamadas? Só das chamadas. Antes das votações, não? Antes das votações ainda não está definido, certo? Aí, mas o registro da senha é somente no meu aparelho aqui, que vai aceitar a senha, isso? Certo, sim. O seu aparelho será liberado com esta senha particular sua. Vereador Colpani. Eu acho melhor fazer uma escolinha, porque se batendo 4 vezes o número 1, já... Imagine ter que bater um código aí, só uma observação. Mas pode ser um código de 4 números de cada um. Abra a escola, Colpani. Abra nós a salinha. Já não precisamos de escolinha, nós temos a escola do Legislativo. Os que tiverem dificuldade aqui, nós encaminhamos para lá. Senhor secretário, fará a leitura do primeiro requerimento. Felipe Braga Cortes, votos de congratulações e aplausos ao Curitiba Rugby Clube, por ter se consagrado campeão brasileiro do ano de 2016. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo requerimento. Felipe solicita votos de congratulações e aplausos aos supermercados Tissi pelo aniversário de 40 anos. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Mestre Pop justifica no comparecimento à sessão do dia 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de novembro do corrente ano. Devido a capoeira ser o 6º esporte mais praticado no Brasil, a Associação de Capoeira Antiga convidou-me para participar do intercâmbio de capoeira na cidade de Châtel-Guyon, na França, para ministrar palestras e difundir a cultura afro-brasileira para alunos franceses. Vou ficar sob a responsabilidade do senhor Cocard James Rafael. Pois é. Não. Ele está justificando as sessões. Mas aí é convite. Não tem problema. Foi convidado. É bom levar uma representação, está representando a Câmara, então. Pode ser. Entendeu? Pode ser. Tudo bem. Representação oficial. Está em discussão. Esse é requerimento do vereador Mestre Pop, que pede para ficar ausente de 16 a 30, sem ônus, mas com a justificativa da sua ausência já referendada ao aprovar este requerimento. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Tito Zeglin. Votos de congratulações e aplausos à Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná, FAESP,
pela comemoração dos seus 15 anos de fundação e pelos relevantes serviços prestados à comunidade curitibana. Em discussão, encerrada a discussão em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Professora Josete, requer à mesa forma regimental a realização de audiência pública na data de 30 de novembro de 2016. Tema: 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Em discussão, encerrada a discussão em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Jorge Bernardi justifica no comparecimento à sessão do dia 8 de novembro de 2016. O vereador estava no plenário na hora da chamada. Quando foi apertar o botão registrando sua presença, foi desligado o painel pelo assessor da mesa. Estava esgotado o horário. Senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Hélio Verbisky justifica no comparecimento à sessão do dia 7 de novembro de 2016. Conforme artigo 17, inciso 5º, convocado para a reunião na Secretaria do Governo Municipal. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Pedro Paulo justifica no comparecimento à segunda chamada da sessão do dia 8 de novembro, ontem. Ausência em razão de estar em reunião da mesa executiva para discutir assuntos urgentes referentes à gestão desta Casa de Lei. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Chico do Beraba justifica no comparecimento a primeira chamada da sessão do dia 8 de novembro. Em votação, vereadores favoráveis. Antes, porém, a justificativa. Estava em deslocamento para a Câmara, devido ao trânsito não chegou a tempo de responder a primeira chamada, o que não comprometeu o trabalho na sessão, pois o vereador participou da audiência pública, respondendo inclusive a segunda chamada. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Zé Maria justifica não comparecimento à segunda chamada da sessão do dia 8 de novembro. Justifica-se a ausência na segunda chamada por estar em atendimento a uma pessoa com deficiência em seu gabinete. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Voto contrário. Aprovado com voto contrário da professora Josete. Diversos senadores solicitam apreciação em regime de urgência da proposição 951/2016. Sim. Em discussão. Regime de urgência. Eu gostaria que fosse feita a discussão. É possível algum dos vereadores se colocar? Projeto de denominação de bem público, de iniciativa do vereador Zé Maria, que deve estar presente à sessão. Em discussão. É só no sentido, o vereador solicitou porque está terminando o mandato, quer prestar homenagem, salvo engano, ao Elon Garcia. Então, não há problema. Encerrada então a discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Mas onde está isso que não está aqui? Encerrada a ordem do dia, passamos ao grande expediente. Antes, porém, queremos comunicar aos senhores vereadores que teremos o Congresso, o 9º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais, que estará sendo realizado em Brasília. Em função de interesse de vários vereadores, a Comissão Executiva decidiu liberar 3. E esses 3 por sorteio. Não será pela cor dos olhos ou por qualquer outro diferencial. Quem foi sorteado é que parabéns, será presidente. liberado. Parabéns. Nono Congresso Brasileiro das Câmaras Municipais em Brasília, dia 5 de dezembro. Tá? Então eu convoco 3 vereadores para fazerem o sorteio. Só. Vereadora professora Josete. Pode retirar meu nome, que eu não tenho Se interesse. o seu foi sorteado, daí Vossa Excelência. Tá.
fica fora, tá? Então eu solicito... Todos vão ser sorteados? Não vai ter inscrição, então, né? Não, vai ser quem for sorteado que vai. Se for sorteado, pode abrir um. Vereador Colpani, vem sortear o primeiro. Vereadora Josete, vem sortear o segundo para nós, por gentileza. Copani, tirar o meu também, aí, por favor. Não, depois tira. Toda a ética aí nessa Vamos lá. apuração. Vamos lá, Colpani, sorteio o primeiro. Nós não precisamos de cobertura. As câmaras daqui o farão. Para de viadice aí. Nome sorteado, professora Josete. O sorteado abre mão ou escolhe outro? Se ele abrir mão, escolhe-se outro. Não, ele escolhe ou... Quem? Mauro Inácio foi o sorteado. Confirma se vai ou não. O segundo sorteado. Beto Moraes. Abre mão, então sorteia outro. Vereador Bruno Pessutti, sorteia o próximo para nós. Eu digo que quer ser companheiro. Próximo sorteado. Paulo Salamone abriu mão. Paulo. 5 de dezembro. Vereador Paulo, abriu mão? Abriu mão ou não? Está sorteado, sim ou não? Próximo sorteado, vamos lá. Os amigos camaristas do Brasil inteiro vão estar lá, Paulo. Toninho da farmácia. Aceita? Aceitou. Então estão sorteados os 3 vereadores que irão... Dia 5 de dezembro, vereador. Segunda-feira? Segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta. Eu nem queria ir mesmo. Vereador, defina-se que eu preciso encerrar. Eu vou abrir mão. Nós vamos estar votando a LOA nesses dias. É por isso mesmo. Então, o vereador Paulo Salamone abre mão. Vamos sortear o próximo. Nós vamos estar em pleno votação da LOA. Vereador, eu tenho responsabilidades até vereador, a meia-noite do dia 31. Sorteio o próximo. E Brasília eu só vou também se for para ser definitivo. É só alugar uma residência lá, viu? Jorge Bernardi. Vai? Então está sorteado. Esses são os 3 vereadores que estarão representando a Câmara Municipal de Curitiba. Senhor presidente, uma sugestão Diga. dos vereadores que vão acompanhar esse congresso, debate, que depois possam fazer um relato para nós aqui, quais os principais temas debatidos. Exato. Acho que é importante. Vir aqui, estaremos dando no pequeno expediente, eles estarão automaticamente inscritos, cada um para dar o seu relatório. Presidente, o senhor só esqueceu de avisar que é de ônibus, tá? De busão. De trem até São Paulo e de ônibus de São Paulo para Brasília. Tá bom? Grande expediente, senhores vereadores. Grande expediente. Acordo? Acordo. Acordo. Senhores vereadores, por gentileza, registrem as suas presenças. Só um instante, por favor. Podem registrar. E não esqueçam de registrar os seus códigos. Presidente, teremos sessão segunda-feira?
Não foi publicado que segunda-feira é facultativo? Já. Foi publicado? Segunda-feira tem sessão, mas não aqui na Câmara Municipal. Segunda-feira, ponto facultativo. Tem sessão quarta-feira. Nós não podemos abrir mais mão de sessões para poder cumprir com a pauta que temos que atender. Vereador Cacá, bom dia. Vereador Dirceu. Senhor secretário, fará a rechamada dos senhores vereadores. Dirceu está vindo. Então, o vereador Dirceu Moreira está presente, vai assinalar agora. Pier Petruzzello, ausência justificada. Professor Galdino, ausente. Sabino Piccolo, ausente. Tiago Gever, ausente. 34 presentes, 4 ausentes. 34 senhores vereadores presentes, ninguém mais desejando fazer uso da palavra. Damos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para a próxima quarta-feira, 16 de novembro, a hora regimental, com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara. Está encerrada a sessão.